Se você se sente culpado por algo, talvez carregue a sensação de que falhou de um jeito irreversível. Não é um peso barulhento, é um peso quieto. Ele aparece quando ninguém está olhando, quando o dia desacelera, quando a consciência começa a falar mais alto do que o mundo. E o problema não é apenas o que aconteceu, mas o que você passou a acreditar sobre si mesmo depois disso. A culpa, quando fica tempo demais, começa a se confundir com identidade e, sem perceber, começou a se chamar de erro. Mas existe uma diferença profunda entre cometer algo errado e ser uma pessoa má. Pessoas más não sentem esse tipo de culpa silenciosa. Elas não revisitam o passado com dor, não se perguntam se machucaram alguém, não carregam esse incômodo no peito. O fato de você sentir esse peso já diz muito sobre o seu caráter. A culpa que você sente não é prova de maldade, é prova de consciência. E consciência dói. Muita gente acha que deveria superar logo o que fez, como se o arrependimento tivesse prazo curto. Mas arrependimento verdadeiro não é superficial. Ele não passa rápido, porque ele se importa. O problema começa quando a culpa deixa de cumprir seu papel de alerta e passa a se tornar punição diária. A Bíblia diz que o coração nos condena, mas também lembra que Deus é maior que o nosso coração. 1 João 3,20. Isso significa que nem sempre a sua autocondenação é a verdade final sobre você. Talvez você esteja preso naquele momento específico, repetindo a cena na cabeça, imaginando como tudo teria sido diferente se tivesse feito outra escolha. Esse exercício mental parece justo, mas ele não conserta nada. Ele só prolonga a dor. Existe um limite saudável entre reconhecer o erro e se destruir por ele. Quando você ultrapassa esse limite, a culpa deixa de ser aprendizado e vira prisão. Existe também um medo escondido por trás da culpa. O medo de não merecer mais coisas boas. De não merecer paz, alegria, recomeços. Como se houvesse uma dívida eterna a ser paga. Mas Deus nunca trabalhou com a lógica da humilhação contínua. Em Salmos está escrito: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, 17. Repare, não é o coração perfeito que ele acolhe, é o quebrantado. Talvez ninguém saiba o que você carrega. Talvez você sorria, funcione, converse, mas por dentro se sente menor do que já foi. A culpa tem esse poder de diminuir a pessoa por dentro, mesmo quando ela continua inteira por fora. E o mais cruel é que, com o tempo, você começa a acreditar que merece se sentir assim. Como se esse peso fosse uma forma de justiça. Mas justiça não é condenação eterna. Justiça, sem misericórdia, vira crueldade. E Deus não confunde correção com destruição. Quando Jesus fala com pessoas que erraram, ele não começa dizendo: você é isso que fez. Ele separa a pessoa do erro, sempre. Há um trecho que diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 11. Primeiro vem a liberação da condenação. Depois, o convite à mudança. Se você sente culpa, talvez o caminho agora não seja tentar esquecer, mas aprender a se perdoar no tempo certo. Perdão não é negar o que aconteceu. É parar de usar o erro como sentença de morte emocional. É aceitar que você pode aprender, amadurecer e seguir sem carregar correntes invisíveis. Você não é a pior coisa que já fez. Você é alguém em processo. Alguém que sentiu, refletiu, se importou. E isso importa muito. A culpa não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser apenas um capítulo difícil que te ensinou algo profundo sobre responsabilidade, empatia e limite. Se hoje você sente esse peso, não se apresse em se definir por ele. Fique, respire, observe. Deus não se afasta de quem reconhece suas falhas. Ele se aproxima. E pouco a pouco,
Quando a culpa deixa de gritar e a consciência encontra descanso, você começa a perceber algo simples e libertador. Você errou, sim. Mas isso nunca te transformou em alguém mau. Com o tempo, a culpa pode criar uma voz interna dura, impaciente, que cobra perfeição como se fosse possível voltar no tempo. Essa voz costuma dizer que você deveria saber melhor, que não pode falhar de novo, que precisa compensar eternamente. Mas essa exigência não vem de Deus. Ela nasce do medo. Medo de repetir o erro, medo de decepcionar, medo de não ser aceito. O problema é que viver tentando pagar uma dívida emocional infinita rouba o presente. Você até continua andando, mas sem desfrutar do caminho. Existe um aprendizado importante aqui. Responsabilidade não é o mesmo que autopunição. Responsabilidade reconhece, repara quando possível e segue diferente. Autopunição só mantém você preso ao passado. Quando a culpa vira identidade, ela paralisa. Quando vira aprendizado, ela amadurece. A Bíblia nos lembra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Perceba, perdão não é prêmio para quem nunca errou, é cuidado para quem reconhece. Talvez você ainda precise lidar com consequências, e isso faz parte da vida. Mas consequência não é rejeição. Consequência não é abandono. Há processos que levam tempo, e tudo bem. O que não é saudável é transformar cada consequência em prova de que você não presta. Deus trabalha com restauração, não com humilhação prolongada. Ele reconstrói pessoas por dentro para que, por fora, a vida encontre um novo rumo. Se você sente culpa, é possível que também sinta vergonha. A vergonha diz: sou errado. A culpa diz: fiz algo errado. Uma corrige, a outra machuca. Quando a vergonha fala mais alto, você se esconde, se fecha, se diminui. Mas a cura começa quando você permite que a verdade seja maior do que a vergonha. E a verdade é simples e profunda. Você não é definido pelo seu pior momento. Aprender a se perdoar não acontece de uma vez. É um processo delicado. Em alguns dias, a culpa volta. Em outros, ela perde força. Isso não significa regressão. Significa humanidade. Seja paciente consigo mesmo. A mesma paciência que você teria com alguém que ama. Muitas vezes, você oferece mais misericórdia aos outros do que a si. Mas o cuidado começa dentro. Há um descanso que nasce quando você aceita que pode seguir em frente sem se punir todos os dias. Um descanso que não ignora o passado, mas também não vive nele. É nesse lugar que o coração encontra espaço para crescer sem medo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não é permissão para errar sem pensar. É liberdade para não viver acorrentado ao erro. Encerramento. Se você se sente culpado hoje, lembre-se, sentir culpa não te torna uma pessoa má. Pelo contrário, revela que você se importa, que sua consciência está viva. Não permita que um erro fale mais alto do que toda a sua história. Você pode aprender, mudar, amadurecer e continuar. Deus não te vê pelo rótulo da culpa. Ele te vê pelo potencial da restauração. Fique em paz. Não se apresse. Caminhe com honestidade e gentileza consigo mesmo. O perdão é um caminho, não um atalho. E enquanto você caminha, o peso diminui, a vergonha perde voz e o coração encontra descanso. Você não é o que te condena. Você é alguém em processo. E isso é suficiente para recomeçar. Se essa mensagem encontrou você em um momento sensível, não se cobre por sentir o que sente. A culpa não precisa ser um peso eterno. Ela pode ser apenas um sinal de que o seu coração ainda se importa, ainda aprende, ainda quer fazer diferente. E isso não é fraqueza, é humanidade.
Não se defina pelo seu pior dia, nem pelo seu erro mais difícil. Você é mais amplo do que isso. Existe espaço para crescimento, para perdão e para recomeços que não fazem barulho, mas transformam por dentro. Vá com calma. Um passo de cada vez já é caminho.